muito bom estarmos juntos aqui, você que é um apaixonado, uma apaixonada pela Bíblia. E agora estamos lendo a carta de Paulo aos Gálatas. Que carta! Eu sei que é um dos livros em que a gente tem mais versículos memorizados, não é verdade? 4, 5, eu gosto de vários. Por exemplo, eu gosto de Paulo dizendo, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. E você talvez diga, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou os frutos do Espírito são a alegria e a sua continuidade. Por exemplo, e você tem os outros aí no seu coração. Esse livro, ele está envolvido numa questão que é a questão cronológica. Quando essa carta foi escrita, não é uma pergunta irrelevante, talvez seja entre as cartas a pergunta mais relevante, porque alguns autores acham que esta foi a estreia, olha bem, estreia de Paulo na literatura. Alguns acham que esta é a primeira carta que ele escreveu e eu estou de acordo com esta percepção. Eu tenho aqui uma cronologia, estou aqui na Bíblia, Comentário Bíblico Prazer da Palavra, eu tenho aqui uma cronologia, eu quero apresentar rapidamente para você ter esse entendimento. Então, no ano 34, o apóstolo Paulo se converte, vai para Damasco. Nos anos 35, 36 a 37, ele fica na Arábia, provavelmente na região da Nabateia, hoje na Jordânia, conhece esse lugar, onde está Petra, por exemplo. Volta para Damasco, Jerusalém, tudo nesse mesmo ano 37. E nos anos 38 a 46, ele vive na sua cidade natal, em Tarso. Então, depois, 47, ele vai à Antioquia da Síria, e aí começa propriamente a sua obra missionária. No ano 47, ele vai a Jerusalém levando uma oferta por causa da fome na Judéia. E a história prossegue, e alguns entendem, então, que ele escreve essa carta pouco depois desse concílio, que é do ano 48 ou 49, ele escreve essa carta, reconhecendo, então, a liderança de Pedro, de Tiago, e ele coloca os termos, então, que na decisão ali tomada, que alguns não obedeciam, e que colocava em risco a própria fé. Qual é o tema? Você sabe, o tema de Gálatas é o tema do lugar da lei. É um tema até hoje muito necessário discutirmos, porque ainda há pessoas achando que pela lei nós somos justificados, pela lei nós somos isto ou aquilo. Então no verso 1:9 ele mostra, por exemplo, se alguém está pregando um evangelho diferente daqueles que receberam, seja anátema. Paulo estava chocado, estou lendo aqui o meu comentário, porque decorrido muito pouco tempo de terem aceito o evangelho, muitas pessoas na igreja, na região da Galácia, essa é uma grande pergunta, que região era esta, não há um consenso a esse respeito, no sentido da sua configuração geográfica, mas isso não é muito relevante, eram igrejas naquela região ali, estavam abandonando a verdade, essas pessoas, por causa de uma falsidade anunciada por mestres ambulantes que passaram pela região da Galácia. E se fossem seguidos, simplesmente, diz Paulo, eles apostatariam, os Gálatas apostatariam do único evangelho, vivido por Jesus. Esse é o ponto. Por isso ele é enfático no tema da graça. Isso, ele claramente deixa isso muito, muito evidente, muito, muito claro a esse respeito, e ele conta a sua passagem também por Jerusalém, conta a dificuldade que ele teve com Pedro, depois Pedro, digamos, se converte completamente também à ideia de que o cristianismo é para todas as pessoas, não apenas para o seu povo, o povo de Israel. Ele procura mostrar, então, o lugar da lei. Não é que a lei não tenha valor, mas a lei é segunda. A graça é primeira, o evangelho primeiro, depois a lei, depois a obra. Se nós misturarmos as coisas, fazemos idolatria, nos colocamos no lugar de Deus. Eu sou salvo porque eu fiz por onde ser salvo. Então, esse tema dos judaizantes, aqueles que queriam, olha como isso é atual, gente, olha como isso é atual. O
Pessoas que entendiam que alguém, para ser um cristão, tinha que ser judeu. Nos dias de hoje tem que fazer festa judaica, como esta ou aquela festa, não vou nem mencionar aqui. Tem nada a ver, estamos livres disso, não somos judeus. Eu sei que é forte a mensagem, mas é preciso ser repetida. Aí chegamos no capítulo 5, claro, aqui não posso comentar cada um deles, as metáforas que ele faz de Sara, a igreja, e aqui nós temos então e Agar, né, e a igreja. Chegamos ao capítulo da liberdade, o capítulo 5, e aí nós nos encontramos na maravilha dos versos que nos falam das obras da carne no plural e o fruto no singular do Espírito. É algo de grande valor, das obras das quais devemos nos afastar e da obra da qual devemos nos incluir. Amor, 5:26, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, confiança, mansidão, autocontrole. Então, é uma carta realmente magnífica. Eu termino meu brevíssimo comentário aqui falando sobre essas marcas. O apóstolo Paulo tinha no seu próprio corpo as marcas. Que marcas são estas? Eu penso que eram marcas de natureza fisiológica, isto é, os açoites que recebeu, as sequelas dos naufrágios pelos quais passou, mas também eram marcas espirituais. Saber que podia confiar em Jesus como o Senhor da sua vida é uma marca positiva, outra negativa, e a outra é positiva. Eu trago no corpo, no meu, as marcas de Jesus. Espero que você também. Até o nosso próximo encontro.